Nossa, as crianças adoram isso. Olha que lindo. Isso, imagina porque não tá calor. Imagina quando tiver calor. Como deve ser da hora isso daqui. Muito gostoso. Olha, para ali tem acesso restrito. Ó, amor, para ali não pode ir, ó. Deve ser porque deve ser fundo, né? Aí evita. Hã? Tem cobra? Tem cobra? Misericórdia! Nossa, que delícia isso aqui! Oi.